Informativo Canal 10 e essas são as manchetes desta sexta-feira, dia 21 de novembro de 2014. Hoje nós teremos um programa especial com o professor Getúlio de Souza Lima, ele que é professor de História da Rede Pública e também da instituição SESC. Ele vai falar a respeito da segunda edição do projeto Cantadores e Contadores de História. Não perca isso em 2 minutinhos aqui no nosso Informativo Canal 10. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga, sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos, é com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos, Pessotto da Coab Antônio Brandini e Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. ITEF Transformadores, fabricando qualidade, distribuindo energia. Transformadores monofásicos, bifásicos e trifásicos. Transformadores de força e agora com os transformadores ecológicos. Transformadores selados, desenvolvidos para aplicação em praças, condomínios, residências, escolas e etc. A ITEF investe em pesquisas e tecnologias, aplicando em seus produtos qualidade conforme as técnicas das normas ISO 9001. ITEF Transformadores. Pontualidade, qualidade e preservar o planeta é o nosso compromisso. Pontualidade no transporte com frota própria. Visite nosso site www.itef.com.br ou ligue 17 3465 1200. ITEF Transformadores, fabricando qualidade, distribuindo energia. Uma indústria 100% brasileira. Jerry Falcão, esse é do povão. E mais uma vez as nossas saudações a você, meu querido internauta que me acompanha em qualquer parte deste planeta através do canal10.com.br e você também que me acompanha pelo YouTube. Um grande abraço, um grande carinho. E é claro, você, meu querido telespectador da TV Cabo Mix, assinante da TV Cabo Mix, que nos acompanha aqui pelo nosso Informativo Canal 10. Antes de nós começarmos a entrevista de hoje, eu quero dar uma dica aqui, olha, neste sábado, dia 22, a partir das 8 horas da noite, o Teatro Municipal recebe a companhia Policarpo de Teatro com o espetáculo Greta. O evento
É uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e o SESC, e a entrada é franca. O espetáculo conta a história de Pedro, um quarentão homossexual que sonha ser Greta Garbo, famosa atriz sueca que brilhou no cinema hollywoodiano. Numa noite, Pedro encontra Renato, típico jovem sonhador, recém-chegado à cidade do Rio de Janeiro, cujo sonho é ser médico, e o leva para casa. O combustível dessa ação é a ironia de Pedro, que diante do aparentemente inocente Renato, vai envolvendo-se cada vez mais sentimentalmente. O texto é do dramaturgo pernambucano Fernando de Mello, com direção de Marlon Morelli, e o elenco é formado pelos atores Linaldo Teles, Caian Mussuri e Neuza Monção. Cenografia de Jorge Vermelho, iluminação de Ricardo Mattioli e sonoplastia Tiago Mariusso. Classificação indicativa 16 anos. Olha, a segunda informação é que pais e mães que não levaram suas crianças na primeira fase da campanha de vacinação infantil contra a polio e o sarampo devem ficar atentos. Todas as unidades de saúde do município, exceto CAIC, Santa Bárbara, Secap, Brasitânia e Central de Saúde, vão atender neste sábado, dia 22, em horário especial. O atendimento será das 8 da manhã às 5 da tarde e devem ser imunizados com a gotinha da polio e tríplice viral no braço, sarampo, rubéola e cachumba, as crianças entre 6 meses e menores de 5 anos. Quem vacinou no dia 8 não precisa voltar no dia 22. A expectativa é de 11 milhões de crianças sejam vacinadas até o dia 28 de novembro em todo o país. Em Fernandópolis, a estimativa é que 3.332 crianças menores de 5 anos sejam imunizadas. Mais informações sobre a campanha na Secretaria Municipal de Saúde, no telefone 17 3465 0150. Mas como sempre, brasileiro, a gente tem que estar chamando a atenção direta, então a gente está dando mais uma vez esse recado. É claro que crianças que foram vacinadas não precisarão ser vacinadas, ou seja, não vão receber a gotinha novamente, né? Graças a Deus, há 33 anos a polio já é erradicada aqui no Brasil. Quase que erradicada, né? Uma vez que já existe as gotinhas, só não toma realmente quem não quer, porque é gratuita, a meninada tem tudo quanto é postinho para tomar, basta o pai ter a boa vontade de levar as crianças lá. Mas, pegando carona na primeira informação que nós damos aqui, cultura não faz mal para ninguém. E é sobre isso que nós vamos trabalhar hoje no nosso informativo Canal 10. Para isso nós chamamos aqui o professor de História da Rede Pública e também da instituição SESI, o professor Getúlio de Souza Lima. Ele veio nos falar sobre a segunda edição do projeto Cantadores e Contadores de História. As nossas saudações a você, meu querido colega Getúlio. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, amigos do Canal 10. Gostaria primeiro de agradecer essa oportunidade. É sempre importante falar um pouquinho sobre os nossos propósitos, sobretudo naquilo que se trata da educação e da relação que nós temos com a comunidade, nos nossos princípios educativos, mas também tratar daquilo que propomos e trazer isso para a comunidade. Então, eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade. Eu sou oriundo desta região, estou aqui em Fernandópolis trabalhando como professor já há 8 anos, e eu trabalho como professor de História, também trabalhei como professor de Sociologia na Escola Antônio Tanuri, onde eu ministro, juntamente com os meus colegas, um trabalho também na parte, não apenas do currículo oficial, mas também das tradições regionais. Gostaria de lembrar que, quando nós falamos de trabalho educativo, estamos propondo situações pelas quais os alunos e a comunidade eles podem tratar das referências de suas raízes dentro de um contexto local, regional, e também uma representação daquilo que nós estamos trabalhando no currículo oficial, mas também daquilo que se propõe a levar o aluno e a comunidade para dentro da escola. Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. E nós vamos falar aqui hoje um pouquinho sobre os nossos propósitos, né? E dentro desse contexto, eu gostaria de convidar a todos para estar dentro desse sentido de trabalho educativo, mas também de vivenciando tradições culturais da nossa região, que é típica das regiões interioranas, mas que fazem parte de todo o contexto da história do Brasil. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse nosso trabalho, lembrando que nós não atuamos sozinhos, estamos lá atuando com toda a equipe da Escola Tanuri, e nós acreditamos que
esse é um passo muito grande para levar para a escola os propósitos de atribuições educacionais, não só do currículo oficial, como também das referências da nossa comunidade e do nosso povo, que é o povo brasileiro. Aquilo que nós chamamos de cultura, sobretudo a cultura caipira, que é uma referência interiorana, mas que faz parte da formação do povo brasileiro. Então é sobre isso que nós gostaríamos de falar. Ok, Getúlio, eu gostei muito da sua explanação inicial e eu queria saber exatamente o que é o projeto. O projeto, então, ele vai fazer um resgate sobre a cultura caipira. Gostaria que você explanasse a respeito disso. Sem dúvida. O projeto, ele surgiu de uma ideia que nós tivemos já há cerca de 3 anos, né? Depois nós idealizamos e levamos eles para a escola. Por quê? Porque as referências que nós temos dentro da sociedade, ela é importante a partir do momento que você atua nelas, nós profissionais da educação, e temos como um propósito levar para a escola não só as referências, como também enaltecer aqueles que produzem, que trabalham e que levam adiante a cultura, a chamada cultura caipira. Então, lembrando que a cultura caipira, nós poderemos trazer alguns propósitos depois sobre essa questão, mas o projeto ele surgiu a partir daí, ou seja, que nós imaginamos que dentro do conceito de estudar história e outras ciências, né, como a sociologia também, a geografia e outras disciplinas, pode ser uma referência importante dentro de um projeto de ensino. Então, surgiu a partir dessa ideia, ou seja, de você levar para o contexto educacional uma relação que nós temos da sociedade, ou seja, sobretudo da comunidade fernandopolense, que está incluída, inserida dentro desse contexto de atribuições interioranas. É claro que nos últimos anos, sobretudo nas últimas décadas, as mudanças, sobretudo do homem do campo para a cidade, outras referências, elas vão se transformando, mas o importante é lembrar que as nossas raízes, elas estão mais do que nunca vivas e conceituadas dentro da própria comunidade. Então, esse projeto ele surgiu a partir justamente dessa tentativa de trazer para dentro do contexto de ensino uma proposta de tradições da comunidade que a gente percebe ela é muito viva aqui em Fernandópolis. Sem dúvida alguma. Getúlio, até a gente percebe a paixão, aquela coisa bonita da viola e do violão, o som da viola, aquela coisa tão fascinante, a sanfona e os outros instrumentos que caracterizam essa cultura. E o caipira, ele durante muitas vezes, foi até da era JK para cá, ele foi olhado assim como uma forma jocosa, pejorativa, porque o cara é caipira, coitado, ele não sabe nem andar na cidade e tal. E não é, nós temos as nossas tradições, as nossas raízes, né? Desde a parteira, que antes substituía inclusive o serviço do médico, que era uma coisa muito interessante, e as ervas medicinais, quer dizer, devido a desde a nossa colonização, quer dizer, nós estamos uma nação totalmente miscigenada, aí a influência indígena, a influência africana, enfim, europeia, nós somos assim uma nação bem miscigenada, e a gente percebe que aquela tendência de colocar o caipira de uma forma jocosa, de uma forma pejorativa, ela tem que se mudar, porque afinal de contas ele tem a cultura dele, a inteligência dele, né, sobretudo. Então, Reginaldo, é importante lembrar que quando nós falamos da cultura caipira, o próprio sinônimo de cultura já é uma referência, né? Ou seja, que leva adiante uma formação humana. Na verdade, essa questão do próprio sentido preconceituoso que foi atribuído muitas vezes, né? Nós não podemos esquecer também de lembrar um pouquinho da história do famoso Jeca Tatu, que talvez não seria essa a pretensão do glorioso Monteiro Lobato, mas ela acabou trazendo, inclusive para dentro do ambiente de ensino, uma questão situada no próprio preconceito, né? Mas é claro que nós sabemos que depois, muito embora o próprio Monteiro ele quis corrigir, né, mas a questão já estava situada aí, né? Nós estamos falando, é claro, que de um tempo
no qual o Brasil passava por um processo de transformação, início da República, né? Então isso era como uma questão natural, né? Mas isso vem, o encaminhamento que se deu para isso levou, por exemplo, ao próprio tratamento que se dá do estilo caipira de ser, né? Inclusive, eu tenho um trabalho sobre isso, né? Gostaria até de colocar aqui um trabalho que foi feito em conjunto com o meu irmão professor João Lima, que trata dessas questões sobre a cultura interiorana, né? E era muito comum na época, inclusive até por uma questão assim ingênua, pessoas tratarem aqueles que eram um tanto quanto retraídos, né? Ou seja, que não tinham uma capacidade, ou que fugiam um pouquinho das relações, que era até um certo ponto constrangido de falar em público, coisa desse tipo, eram chamados de caipira. Ah, sim, é o sinônimo do tímido, né? Daquele que não tinha uma desenvoltura para falar, ele era tímido, retraído, então era o caipira. Então, e a partir daí é claro que o caipira, quando nós falamos que ele vai se proliferando essa cultura, ela vai disseminando, a partir do momento, né, justamente com a difusão, não só das músicas raízes, mas também do próprio estilo de ser, e depois ela vai se transformando num estilo de vida. E esse estilo de vida é que vai levar, ou seja, hoje acreditamos que esse estilo de vida do caipira, longe de um tratamento pejorativo que nós tínhamos no início da República, hoje ela pode ser tratada como sendo um orgulho, digamos assim, das referências interioranas e das referências históricas da sociedade brasileira. Então é nesse contexto que eu acho que é importante nós trazermos o sentido da cultura, dessa cultura caipira, para um projeto de ensino e que leva adiante o entendimento não só dos alunos, mas também de toda a comunidade, sobre como nós podemos vivenciar e enaltecer e trazer cada vez mais esse sentido de estrutura histórica que nós temos inserida e que foi algo que vai resplandecer, ou seja, dentro do sentido de que hoje as próprias festas, muito embora tenham mudado o caráter, né, até certo ponto pelo próprio sistema mercadológico, mas a referência ela estará bem clara, ou seja, o sentido da cultura das raízes, ela não acaba, ou seja, ela pode até modificar em algum sentido, mas ela sim é a essência daquilo que nós temos na construção da sociedade brasileira. Então é claro que nós poderíamos situar várias situações aqui, mas eu acho que esse projeto ele pode ser importante nesse sentido, ou seja, à medida que você trabalha a questão das raízes históricas e você projeta isso como um sentido de próprio orgulho do povo brasileiro. Acredito que seja isso. Sem dúvida alguma. E a gente pode até colocar aqui, né, Getúlio, a questão sobre a cultura rural. Tem vários pontos assim que a gente pode colocar, né? Por exemplo, as festas de Santo Reis, nós temos aí as festas juninas, São João, São Pedro, Santo Antônio, e cada um possui cada período do ano corresponde a tudo começou na roça, evidentemente lá no sertão. Então nós temos um país com 5 regiões distintas, né? Cada um possui a sua própria cultura, mas sobretudo o estado de São Paulo, o estado de Minas, que talvez sejam até parecidos na questão das crenças, na questão da religiosidade, uma vez que o catolicismo é bem mais forte nesses dois estados, a gente percebe que assim uma força muito grande, sobretudo da música sertaneja, e até mesmo, como você está falando sobre as mudanças nas festas, né? Mas se você puxa uma música raiz numa festa de sertanejo universitário, a moçada canta e vibra do mesmo jeito, né? Por quê? Porque não se termina nunca aquela cultura, é uma coisa que está engendrada no povo brasileiro. Acho que isso é fundamental nós colocarmos aqui também, né? Sem dúvida. E inclusive essa questão, né, vale a pena lembrar que o estilo caipira ele é típico do paulista mesmo, né? Ou seja, o paulista que ele vai
como você disse, ou seja, cada região ela tem a sua característica que vai se projetar no contexto um contexto multicultural, mas o caipira ele tem uma representação tipicamente do paulista, que vai expandir depois, a partir da atuação, né, dos colonizadores, para regiões como Minas, Mato Grosso, mas ele é uma referência tipicamente paulista, né? Então é claro que hoje, quando nós falamos, ou seja, desse sentido de mudança, nós estamos dizendo que ocorre uma adaptação do sentido de você adotar, mesmo dentro do modelo mercadológico, mas a representação histórica, ela está viva ali. Ou seja, então hoje, quando nós vivenciamos isso nos eventos, né, nas músicas, ou seja, isso tem uma representação cada vez maior, inclusive quando se coloca da modernização, né, a modernização ela não acabou, e muito pelo contrário, ela cada vez mais ela projeta o resgate da cultura caipira, sobretudo, porque hoje, por exemplo, as facilidades que nós temos em ter acesso à cultura caipira era muito maior do que quando nós não tínhamos todo esse aparato de comunicação no qual nós temos hoje. Então, eu acho que nós podemos sim atribuir uma referência muito importante e utilizar toda essa facilidade, acessibilidade que nós temos hoje para atuar dentro desse contexto de viver as tradições históricas de origem raiz, né? Então elas estão cada vez mais presentes e cada vez com acesso cada vez maior, né? Ok? Nós vamos só para complementar, né, até no que o Getúlio estava falando, a questão de que hoje você tem muito mais acesso. Antigamente, para você ver um filme caipira, um filme do Mazzaropi, era uma coisa muito rara. Mas no cinema não passa mais, que não sei o quê. Hoje basta você acessar a internet, que você tem ali, você pode baixar o filme que você quiser do Mazzaropi, você pode acessar uma música antiga de uma dupla, Tonico e Tinoco, por exemplo, do Tião Carreiro e Pardinho, que fazem parte da história. Eu acho que isso é muito importante. Como a gente estava falando, a tecnologia ela facilitou muito mais a acessibilidade de todas as pessoas. Você hoje baixa a discografia todinha do Tonico e Tinoco em questão de horas ou minutos até que seja, e você tem em sua casa aquele material antes considerado raro. As gravadoras exploravam demais, cobravam absurdos de caro para você ter um CDzinho na sua casa. Hoje não, hoje facilitou bem mais e o povão tem muito mais acesso, né? Vamos fechar esse bloco então, vamos falar agora a respeito do Disque Paz, né? Você está com desânimo, olha, você está com tristeza, então você vai ligar neste número 3462-3227. Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas de sua vida. Acesse disquepaz.com.br. Todos os dias, uma nova mensagem para você. Meu caro Leozinho, hoje é dia 21, hoje nós não temos nada para comemorar, mas dia 22, que é amanhã, que nós não teremos a nossa edição, é o dia do músico, né? Falar o que do músico, né? Quantas coisas maravilhosas um músico causa, né? A música abre novos horizontes, como dizia o nosso querido Oliveira Neto. Então, realmente, quando você ouve uma música, ela te encanta, ela te leva a você a viajar na mais profunda e na mais saudável das emoções. Então, a todos os músicos, aquele abraço, aquele carinho. E no domingo, dia 23, nós vamos comemorar o Dia Internacional do Livro. Outra coisa maravilhosa, né? Quando você abre um livro, você está abrindo a sua cabeça para os conhecimentos, para as coisas boas. Então, essas duas datas não poderiam passar despercebidas. Só dando agora um repeteco no que a gente já divulgou ontem, nós teremos a estreia amanhã de um novo programa aqui no nosso Canal 10. Trata-se do Ciência, Tecnologia e Artes, um programa de Rubens e Patrícia Guillematti, com o apoio da FEF. Não perca, será às 13h45 e você já sabe, sábado tem, às 11h30 tem o Canaltech, ao meio-dia, mesa redonda com o Lívio Vono, às 13 horas o Remember, o programa para você matar a saudade, com os mais lindos flashbacks para você. Às 13h45, o novo programa Ciência, Tecnologia e Arte. Às 12h45 tem Violada Sertaneja com o nosso querido Caetano Souza. Às 4 da tarde, a reprise do Retro TV, o programa que conta a história da televisão, e nós teremos a terceira parte da série com programas infantis, que nós vamos apresentar aqui, às 4 até às 6. E às 6 da tarde,
diversos casamentos e aniversário feito pela equipe do Surpresas do Amor. Tudo isso amanhã aqui no nosso Canal 10, a primeira televisão de Fernandópolis. E quem perder tem a reprise no domingão, ok? Nós voltamos daqui a pouquinho com o nosso informativo Canal 10, daqui a 2 minutinhos, falando com o professor Getúlio Lima a respeito da segunda edição de Cantadores e Contadores de História. Fique ligado aqui no 10, a primeira TV de Fernandópolis. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga, sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos, é com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos, Pessotto da Coab Antônio Brandini e Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. ITEF Transformadores, fabricando qualidade, distribuindo energia. Transformadores monofásicos, bifásicos e trifásicos. Transformadores de força e agora com os transformadores ecológicos. Transformadores selados, desenvolvidos para aplicação em praças, condomínios, residências, escolas e etc. A ITEF investe em pesquisas e tecnologias, aplicando em seus produtos qualidade conforme as técnicas das normas ISO 9001. ITEF Transformadores. Pontualidade, qualidade e preservar o planeta é o nosso compromisso. Pontualidade no transporte com frota própria. Visite nosso site www.itef.com.br ou ligue 17 3465 1200. ITEF Transformadores, fabricando qualidade, distribuindo energia. Uma indústria 100% brasileira. Jerry Falcão, esse é do povão. E vamos para o nosso segundo bloco aqui do nosso informativo Canal 10, onde nós estamos conversando com o professor Getúlio Souza Lima, ele que é professor de História e está falando sobre o projeto Cantadores e Contadores de História, que vai acontecer nesta segunda-feira, às 8 horas da noite, lá na nossa escola Tanuri. Getúlio, eu queria que você me falasse agora quais serão as atrações deste evento. O evento ele tem uma representação local. E para tanto nós gostaríamos de colocar algumas situações, né,
sobretudo de como essa representação ela pode ocorrer. Então nós vamos ter ali, porque o trabalho ele discorre a partir de uma participação do envolvimento da comunidade escolar, dos alunos, dos colegas professores, coordenadores, da direção. E agora, no próximo dia 24, ele vai ocorrer o fechamento do projeto, né? Então nós teremos ali algumas participações produzidas, algumas participações que já foram trabalhadas pelos alunos, né? Como produção de vídeos, né? Nós teremos também a participação dos alunos através de uma encenação teatral, de uma letra, de uma música. Eu acredito que isso, né, a própria denominação cantadores e contadores de história, que seria importante nós colocarmos aqui. Nós estamos falando justamente de cada letra de uma música, sobretudo da música raiz ou da música do gênero caipira, ela traz uma história. E essa história ela pode ser também contada, né? A cada música, essa representação também ela pode ser trabalhada de várias formas no ambiente escolar. Uma das formas é justamente a atividade cênica dos alunos, né? Como está propondo aí. Nós teremos, inclusive, algumas apresentações também do pessoal da região, mas, sobretudo, nós agendamos a participação da uma atração maior, que é a Orquestra de Violeiros de Fernandópolis, né? Agradecemos desde já ao maestro Tito, que não mediu esforço para estar mais uma vez lá conosco, uma vez que ele já esteve lá atuando na primeira edição do projeto em 2012, e que foi justamente o ponto forte naquela ocasião, e que a gente acredita que agora nós podemos desenvolver uma noite com atrações, e temos certeza que essa será a grande atração, né? Já que o maestro Tito, com todos... Tem uma linda orquestra, né, de violeiros, acho que isso é muito importante. Você resgatou uma coisa muito interessante, que enquanto você falava eu me lembrei, na época da nossa infância, né, nós que temos aí por volta de um pouquinho mais de 20, né, Getúlio? Um pouquinho. Nós íamos muito nos circos para assistir as peças teatrais que eram os famosos dramas. E o nosso querido colega de rádio, o nosso querido compadre Delmo, ele esteve participando, ele é um grande ator, ele escrevia peças aqui, o radialista da Rádio Educadora, e ele junto com as duplas Léo Canhoto e Robertinho, e outras duplas mais, Lio e Léo, eles tinham sempre aquelas histórias, e as histórias eram dramatizadas, levavam ali com 2 horas os atores daquele circo, de uma forma bem mambembe, bem improvisada, faziam com uma perfeição, com uma dedicação que vocês não têm ideia. E a gente se emocionava, né? O próprio Silvio Santos, que é hoje um dos maiores empresários do Brasil, ele começou trabalhando em circo, ele fazia o Jerônimo. E as pessoas gostavam tanto da peça, que o Jerônimo estava assim, o bandido atrás, e falava: Jerônimo, olha o bandido atrás de você, porque eles torciam pelo herói. Tamanho fascínio que a música tinha, a representação daquela música tinha naquela peça de teatro, que eram os famosos dramas. Você deve se lembrar disso muito bem. Nós que temos aí, né, tivemos na nossa infância o circo com grande influência, grande entretenimento que chegava na cidade, a gente pôde acompanhar esse tipo de coisa, né? Acho que você, sem querer, disse uma coisa que nos fez resgatar isso, uma coisa muito interessante. E será uma música que será representada pelos alunos. Isso, Então a proposta é justamente essa, né? A partir da ideia da própria denominação do projeto, Cantadores e Contadores de História, nós levar esse conceito da história, uma história geralmente que ela representa uma vivência humana, e trazer isso, né, através do trabalho dos alunos. Gostaria de agradecer lá aos colegas que estão colaborando com o projeto, né? Inclusive os alunos eles estão sendo influenciados e bastante estimulados, né, para desenvolver esse trabalho. Inclusive agradecemos a todos aqueles que estão colaborando de certa forma, né? Não vamos citar todos aqui, todos os nomes, mas nós temos lá uma equipe, toda a equipe Tanuri envolvida no projeto, né? Então eu acho que essa atividade ela é importante para referenciar o próprio conceito
da denominação do projeto, que é Cantadores e Contadores de História. Então os alunos eles estarão lá, né, juntamente para mostrar, junto com a comunidade que vai estar lá, essa representação do trabalho, que como você mesmo disse, Reginaldo, a tradição na época da música sertaneja, como ela estava já aflorando para todo esse poderio que tem hoje, né, era justamente as atrações circenses, né, que trazia de uma necessidade, vai agregar aí valor a essa atividade artística, né, ou seja, você envolver a atividade cênica e também a atividade artística dos cantores que desenvolviam isso nos circos, né? E isso é claro que hoje ele está também, é uma representação muito forte, muito embora a representação circense ela tenha diminuído um pouco, mas ela está cada vez viva de uma outra forma, que é através das experiências humanas que nós podemos ter em apresentações que foram transformadas, mas que não acabaram, né? Então eu acho que isso é importante, a gente trazer essa representação também das histórias que são contadas em cada música. Bem, Getúlio, vamos só reforçar então o horário, reforçar o convite para o nosso público. Vamos lá então. Será nesta segunda. Então, nós vamos ter aqui, só lembrando que o projeto ele tem uma representação da participação do envolvimento dos alunos, né? E que ele vai ter o seu ponto, vai culminar agora com o fechamento no próximo dia 24, a partir das 20 horas. Então nós teremos lá todo o ambiente, né? Lembrando que também os professores e os alunos eles estão trazendo para dentro da escola um espaço temático, onde vai ter lá as representações do estilo caipira, né? Então nós vamos ter um espaço lá para exposição de um cenário bem típico da vivência do mundo rural, né? Então nós vamos ter, eu tenho certeza que a população, a comunidade que aparecer lá na Escola Tanuri, ela vai ser vivenciada com todos esses apetrechos da representação do estilo caipira. Então eu gostaria de estender esse convite a toda a comunidade fernandopolense, gostaria de agradecer desde já aqui o incentivo que o Canaldés está dando para a gente. Eu gostaria de convidar, né, também de lembrar o pessoal, não só da comunidade Tanuri, mas de todo o pessoal das escolas, cidade, né, de um modo geral. Eu acho que isso é fundamental, pessoal. Olha, segunda-feira você vai lá na quadra do Tanuri, né, que todo mundo conhece, lá na rua Tiradentes, e vai prestigiar uma noite muito gostosa, uma noite caipira, uma noite onde você vai estar ciente do que é a nossa cultura. Você é o nosso convidado. Getúlio, tem alguma coisa que a gente esqueceu de perguntar? Vamos dar uma reforçada aí, que afinal de contas vamos aproveitar a sua participação aqui, né? Não, só lembrando que eu estou estendendo esse convite aqui, né, e também lembrar lá o pessoal no qual eu trabalho também como professor, lá o pessoal da Escola SESI, né, que eu estarei lá também, inclusive amanhã eu vou levar uma divulgação para eles. Eles estão todos convidados para participar desse nosso projeto, e eu gostaria de lembrar que esse projeto que ele iniciou em 2012, ele tem sempre uma continuidade, né? E essa é mais uma edição, e nós pretendemos crescer e avançar mais e dar a esse projeto uma representação cada vez maior. Ok. O nosso abraço, o nosso carinho a você, Getúlio. Suas considerações finais. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos aqui, ao Canal 10, né? E eu tenho certeza que na próxima segunda-feira, no dia 24, nós estaremos lá relembrando, revivendo e vivenciando momentos importantes e colocando uma situação não só apenas de entretenimento, mas também de atividade educacional e valorizando tudo aquilo que a nossa sociedade tem, que são as tradições, as raízes históricas do nosso povo. Ok, um grande abraço a você, Getúlio. E nós vamos agora, só para encerrar, anunciar mais uma vez. Amanhã estreia um novo programa aqui no Canal 10. É o Ciência, Tecnologia e Artes, um programa de Rubens e Patrícia Guilhermati, com apoio da FEF. Não perca, amanhã às 13h45, você já sabe, aqui no Canal 10, 11h30, Canaltech, meio-dia, mesa redonda, 13 horas Remember, 13h45, o novo Ciência, Tecnologia e Arte, 2h45, Violada Sertaneja,
4 da tarde, reprise da Retro TV. E ainda às 6 da tarde, vários casamentos e aniversários do Surpresas do Amor. Nós estamos encerrando mais um informativo Canal 10, agradecendo a sua atenção e o seu carinho. Final de semana chegando, você vai ficar agora com a receita da nossa querida Lucinha Beco e a Cozinha Paladar. E eu volto segundona e amanhã, às 4 também, com o Retro TV. Tchau, tchau! A partir de agora, você vai assistir aqui no seu Canal 10 o programa de culinária Cozinha do Paladar. Oferecimento: a Casa de Carnes do Pardal só trabalha com carnes selecionadas e inspecionadas para sua segurança e para o seu paladar mais requintado. Temos bebidas, carvão para churrasco e mercearia. Venha conhecer nossa linguiça cuiabana. Casa de Carnes do Pardal, na Rua Pernambuco 3630. Telefone 3442-3141, Fernandópolis. Casa de Carnes do Pardal, de cara nova para melhor atender você. E agora também, carnes e frangos assados todo final de semana. Casa de Carnes do Pardal. Restaurante Paladar. O lugar de se comer bem todos os dias. Mais de 30 pratos quentes e frios, diferentes a cada dia. Nosso buffet serve festas na cidade e região. Temos também café da manhã. Restaurante Paladar, na Expedicionários, no centro de Fernandópolis. Boa tarde, amigos do Canal 10. Nós aqui de novo na Cozinha do Paladar. Direto para vocês, preparando as melhores receitas, aquelas que são mais apreciadas, aquelas que as pessoas nos pedem a receita e a gente tem o maior carinho e a maior alegria de estar partilhando com vocês essas receitas. Muita gente acha até assim que a gente esconde algum segredo e a gente esconde mesmo. O segredo da gente, a gente está preparando isso com o maior carinho para vocês. Se cozinhar com amor faz a comida muito mais gostosa, né? Desde os tempos, os antropólogos dizem que você cozinha para quem você ama. E é assim mesmo que tem acontecido, né? É assim na casa da gente. Quando a visita é importante, a gente faz o pavê, a gente prepara a carne. Quando a visita é mais ou menos importante, a gente pede a pizza e compra o sorvete. Então é assim que funciona. Você cozinha para quem você ama. E nós aqui do Paladar cozinhamos para você. Cozinhamos para você e partilhamos também as receitas que são mais apreciadas aqui. E essa receita é muito apreciada. A gente serve muito aqui no Paladar. Todo mundo gosta, todo mundo pede receita, todo mundo quer fazer nas festas, nas confraternizações também. Estou eu e a Dirce aqui, cozinheira desse Paladar há mais de 18 anos. E a gente está então preparando hoje o frango desossado, recheado com ricota e cenoura. Esse frango é o quê? Esse frango desossado é a coxa e a sobrecoxa do frango. Vocês podem ver que ela tem a pele, que ela tem uma parte de gordura. A gente mantém isso tudo para fazer a receita. A gente não fica tirando muita coisa não, porque essa gordurinha, como a gente não vai colocar mais nada de gordura nela, essa gordurinha que vai lubrificar e que vai dar o sabor para preparar essa nossa carne. Então o frango a gente vai temperar, com tempero básico. Pedi para a Dirce vir do lado de cá para temperar para a gente. E aí então ela vai colocar, as colherinhas estão aqui, Dirce, e ela é meio canhotinha. Você precisa de ver a dificuldade dessa... Não, a dificuldade a gente acha que ela tem, né? Em fatiar, em cortar as coisas. Com essa mão diferente, assim. E 18 anos ela faz isso com a maior destreza. E não tem... Há 18 anos a gente não tem sinal dessa mulher ter feito qualquer corte, qualquer machucado nessa mão. Então ela está usando sal, uma colherinha de colorau, o alho que está chegando ali, nosso cameraman aqui está ajudando a gente, que nós esquecemos dessa
Esquecemos de trazer para essa bancada aqui, mas ele já é de casa. Cozinha do paladar, é a cozinha de todos nós. Uma colher cheia de alho batido, pimenta do reino, pimenta vermelha, ela me diz que prefere. Eu é que gosto de pimenta do reino, já falei para vocês algumas vezes que eu gosto muito de pimenta do reino e eu prefiro usar pimenta do reino branca. Além de ela ser de mais fácil digestão, ela é moída um pouco mais fina, ela é mais agradável de sabor. E uma colher de caldo de galinha. Isso aqui a gente vai temperar, fácil, misturar isso bem e deixar marinar aqui por algum tempinho. Se você tiver aí uma horinha e meia para deixar esse frango ficar no tempero, é melhor. Se eu não quiser colocar coloral, não precisa, ele só vai ficar mais difícil de dourar, né? O coloral ele ajuda a dar uma corzinha e fica mais bonito depois do seu assado. Isso aqui, ó, essa quantidade é um pacote. Um pacote de coxa e sobrecoxa desossada. Aqui tem mais ou menos 1,5 kg. São 5 coxas com a sobrecoxa desossada. Nós vamos reservar, deixar então marinando enquanto a gente prepara o recheio. E aí então, marinando o nosso frango, a gente vai preparar enquanto isso o recheio. O recheio vai o quê? Metade de uma ricota. Dessas que a gente compra na padaria, pode ver, eu usei apenas a metade. Deixei para mostrar para vocês. Metade foi ralado naquele ralo grosso, aquele lado grosso do ralo. Então, meia ricota. Tá mais ou menos uns 200 gramas, em gramas. Uma cenoura grande, também passada pelo ralo grosso. Umas 2 colheres de cheiro verde. Umas 2 colheres. Aí ela já está me corrigindo, ó. Isso que é para eu passar no frango, que eu não preciso colocar aqui no recheio, não. Então é melhor a gente obedecer a cozinheira, né? Vamos deixar reservado aqui. Primeiro a gente vai temperar isso aqui. Um pouquinho de caldo de galinha. Ela está achando o tempero, 2 colheres de creme de cebola. Só misturar isso aqui. Quem gosta? Orégano. E pimentinha, né? É de todo tipo, da sua preferência. O recheio, ele é seco assim mesmo, olha. Ele fica seco. Você pensa, ai meu Deus do céu, isso aqui não vai virar não, né? Mas é como eu estava dizendo, com a umidade da gordura do frango, então é o suficiente. O recheio, então, está pronto. Ricota com cenoura, cheiro verde, orégano, creme de cebola e caldo de galinha. A sobrecoxa aberta, um pouquinho então, agora sim, da maionese que a cozinheira pediu para a gente reservar. O recheio. E aí a gente enrola como se fosse um rocambole. Fica grandona, hein? Fica grandona mesmo. Depois, então, a gente vai cortar como se fosse o rocambole. A gente vai colocar na assadeira. Sobrecoxas.
Veja que a pele está ficando todinha pro lado de fora. Ela vai derreter, vai fritar, né? E vai dar umidade então para nossa sobrecoxa. Como ela é italianona, a Dirce, ela fala assim, grandão, melão. A gente brinca com ela que ela diria que essa sobrecoxa aqui está muito grandão, grandão. Ela está se divertindo aqui. Até sobrou um pouquinho do nosso recheio aqui, senão a nossa coxa não vai caber. Aí está 5 coxas com sobrecoxa desossadas, temperadas, recheadas com ricota, cenoura, cheiro verde, caldo de galinha e creme de cebola. A gente untou, colocou um pouquinho de maionese dentro dela e agora nós vamos levar ao forno por mais ou menos 1 hora. Vamos lá? E aí tem que assar agora. Veja bem, 1 hora de forno, o nosso frango recheado com ricota e cenoura foi retirado do forno, ele já está douradinho. Às vezes junta mesmo assim um pouquinho de água, você só basta escorrer, né, essa água porque ele já está assadinho, está bem cheirosinho, bem gostosinho pelo jeito. Então a Dirce vai cortar para nós, para a gente organizar então aqui nessa bandeja e decorar. Para decorar nós vamos usar assim batata palha. Coloque só uma assim, tá bom? Não tá? Aí está. Dá para ver até a fumacinha dela subindo assim. Nossa sobrecoxa de frango. Vocês viram a facilidade com que ela cortou, porque é uma carne que fica extremamente macia, justamente por causa da gordurinha, por causa da pele. Vocês viram que nós não colocamos nenhuma gota de gordura de nenhum tipo. Então ela ficou úmida assim, por conta da própria gordura da carne. Enfeitamos assim com batata palha, você pode servir do jeito que você preferir. Sobrecoxa de frango, desossada e temperado, com alho, com pimenta do reino, pimenta vermelha, recheado com ricota e cenoura, levemente umedecida com um pouquinho de maionese, enrolada e levada ao forno por 1 hora. Aqui, a Dirce é uma das inventoras, é uma das pioneiras em fazer esse prato aqui no Paladar e é um dos que mais agrada, não é, Dirce? É um dos que mais agrada, um dos que mais vendem. O dia que tem sobrecoxa de frango recheado, pode saber que todo mundo coloca no prato. E é um prazer compartilhar com você mais essa receita. Até a próxima, aqui na Cozinha do Paladar. Você assistiu aqui no seu canal 10, o programa de culinária Cozinha do Paladar. Esperamos que tenha gostado e aprendido algumas de nossas receitas. Foi um oferecimento. A
Casa de Carnes do Pardal só trabalha com carnes selecionadas e inspecionadas para sua segurança e para o seu paladar mais requintado. Temos bebidas, carvão para churrasco e mercearia. Venha conhecer nossa linguiça cuiabana. Casa de Carnes do Pardal, na Rua Pernambuco 3630. Telefone 3442-3141, Fernandópolis. Casa de Carnes do Pardal, de cara nova para melhor atender você. E agora também, carnes e frangos assados todo final de semana. Casa de Carnes do Pardal. Restaurante Paladar, o lugar de se comer bem todos os dias. Mais de 30 pratos quentes e frios, diferentes a cada dia. Nosso buffet serve festas na cidade e região. Temos também café da manhã. Restaurante Paladar, na Expedicionários, no centro de Fernandópolis. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato. E também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 997272852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Na Assistec Informática, você encontra tudo em manutenção para computadores, tablets, notebooks, celulares e GPS. Formatação, manutenção preventiva, remoção de vírus, reparos emergenciais, instalação de softwares, instalação e configuração de rede física e wireless, sistema de frente de caixa, instalação de aplicativos em tablets e muito mais. Criação de sites profissionais, dinâmicos, interativos e fáceis de atualizar. Seu site feito por quem entende do negócio. Na Assistec, você tem um atendimento especial e diferenciado, com atendimento em domicílio. Ligue e conheça nossos serviços. 99-766-7929 ou 99-198-1499. Ou nos acompanhe no melhor site de notícias de toda a região, www.noticiasnoroeste.com.br. Alfaiataria Ramos, o melhor da alta costura masculina. Confecções sob medida, experiência e qualidade juntas para lhe proporcionar o melhor em roupas de gala. A Alfaiataria Ramos é a locadora de roupas do centro da cidade, onde você encontra calças sarja à pronta entrega, além de camisas sociais, camiseta polo, camisetes femininas, blazer, gravatas, sapatos, cintos e muito mais. Tudo com 10% de desconto à vista ou parcelamento no cartão de crédito. Alfaiataria Ramos fica na Avenida Paulo Saravalli, 1159, quase de esquina com a Rua Brasil, próximo à Praça da Matriz, no centrão da cidade. Alfaiataria Ramos. Telefone 3442-5835. 3442-5835. Falou em roupas. Falou Alfaiataria Ramos. Arte Gesso Fernandópolis do Paulino. Forro de gesso, divisórias, decoração, sancas, molduras e tudo o que você imagina em gesso para sua construção, residência e comércio. O melhor em acabamento é com a Arte Gesso Fernandópolis. Na Rua Belarmino Tomás de Souza, 61, Jardim Paraíso. Falou em gesso, o negócio é Arte Gesso Fernandópolis. Fale com o Paulino, 3442-5518.
Arte Gesso Fernandópolis. Clima Code ar-condicionado, climatizando com estilo. Na Clima Code você encontra os melhores ar-condicionados do mercado, as melhores marcas, os melhores modelos e com atendimento personalizado. Na Clima Code você tem uma equipe especializada, com técnicos responsáveis e os melhores serviços de toda a região. Na Clima Code, a manutenção do seu ar-condicionado é realizada com rapidez e qualidade. Vai ficar passando calor? Venha já para Clima Code Ar-Condicionado, na Avenida da Saudade 282, bairro Higienópolis, sob a direção do amigo Jefferson. Clima Code Ar-Condicionado 3442-7088 ou 99628-6060 ou ainda acesse o site www.climacode.net. Chega de calor, venha para Clima Code Ar-Condicionado, climatizando com estilo.